Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida. E hoje eu vou falar a respeito de um vídeo. Eu fiquei pensando muito em como que eu poderia abordar sem falar que era a respeito daquele vídeo, mas não tem como, então eu acho que é besteira eu tentar não falar nomes nesse vídeo por conta disso, porque quem já assistiu já vai saber, quem lê o título desse vídeo vai saber sobre o que eu tô falando, sobre qual vídeo que eu tô falando e, consequentemente, sobre a opinião de quem está falando. Então, este daqui é um vídeo resposta ao vídeo da Lauren, onde ela fala o lado sombrio de Exu e Pombagira. Eu já recebi, já há algumas semanas já tinha recebido pessoas pedindo para eu passar o meu ponto de vista e eu estava me negando a assistir esse vídeo, porque eu respeito muito a Lauren, mas eu não concordo com o ponto de vista dela, e eu sei muito bem que ela também não concorda com o meu, e tá tudo bem com isso, sabe? E ela acredita provavelmente de que eu romantizo Exu e Pombagira, porém, o que eu vim aqui dizer hoje é que, em parte, eu concordo com o que ela disse, ok? Só que eu acho que faltou ela fundamentar para que as pessoas não saiam daí assustadas, porque muitas pessoas vieram falar comigo falando que estavam assustadas. Tinha muitas pessoas tentando sair da Umbanda, desistir da Umbanda por conta do que ela disse. E eu acredito que, na verdade, só em parte deste contexto foi um equívoco da forma de se expressar, muito superficial, de uma maneira que realmente deixa as pessoas sem ter a resposta, só mostra aquilo que pode preocupá-las, ao invés de esclarecer para que a pessoa não tenha dúvidas e não tenha nenhum tipo de medo ou aflição. Obrigada. Quanto às coisas que acontecem mesmo na espiritualidade, tá? E, assim, ela abordou um assunto muito delicado, muito polêmico, e eu quero dizer muito aqui que eu sou da paz, eu sou muito da paz, e então eu não desejo mal a Lauren, sabe? Eu quero, na verdade, que ela se encontre, que ela descubra qual que é a missão dela, para ela ver realmente as coisas de uma forma mais clara, porque eu acredito que quando as pessoas elas veem as coisas de forma mais claras, elas não têm a necessidade de agredir literalmente as outras pessoas. Não sei explicar de outra maneira, então, de qualquer forma, me perdoe qualquer ponto de vista ofensivo, Lauren, mas eu também vou dar o meu ponto de vista sem rodeios, porque é o que eu vi no seu vídeo, que você dá o seu ponto de vista sem rodeios, sem problemas de estar ofendendo as outras pessoas que te assistem. Então, eu também não vou ter rodeios nesse vídeo, vou tentar ser bem direta. E eu tô assim, olhando para baixo, porque eu deixei várias pautas para eu não esquecer nada do que ela disse no vídeo, para que eu pudesse passar o meu ponto de vista e o fundamento, que é o mais importante para você que ficou com essa dúvida. Antecipadamente, tem algumas coisas que eu quero dizer. Primeiro, que quando eu falar Exu, eu estou me referindo a qualquer entidade de esquerda. Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Ok? Então, quando eu falar Exu, não é só Exu, tá? É que eu vou abreviar isso para que o vídeo fique mais curto, porque esse vídeo vai ser longo. Afinal, foram 50 minutos de vídeo da Lauren que eu tive que assistir para eu poder ver o que ela disse, para eu poder explanar aqui para vocês. Antes de continuar com esse vídeo, já deixa o like. Se você não gostar desse tema, também já deixa o dislike. E assiste até o final, porque nesse vídeo eu vou falar exatamente quem que prejudica a sua vida. Só que eu vou falar isso no final do vídeo, porque só com toda a conclusão, com toda a ópera montada, que você vai conseguir entender quem é que prejudica a sua vida. Então, agora não adianta nada eu te falar que você vai ficar assim: oi? Como? Como? Não vai entender. Então, assiste esse vídeo inteiro para que você entenda, tá, o que eu tô falando. Tá? E se você já sabe quem é que prejudica a sua vida, deixa aqui nos comentários, tá? Vai lá, escreve aí nos comentários. Quem prejudica a minha vida é essa pessoa. Essa pessoa prejudica a minha vida, tenho certeza absoluta, tá? E se você tiver certo, eu vou te dar uma estrelinha, tá? Essa estrelinha ela é vermelhinha e tem o formato de um coração. Tá bom? Vamos continuar. O Exu, ele pode prejudicar a vida de alguém? E agora talvez um monte de gente saia desse vídeo e comece a me xingar. Sim, ele pode. Tudo pode, todos nós podemos. É correto? Não. Ok? Mas Exu pode, ele pode sim prejudicar. Calma aí que você vai entender o contexto todo. Vixe, então se eu não acender a vela para Exu vai dar tudo errado na minha vida. Eu vou perder o boy, eu vou perder o emprego, eu não vou mais ter dinheiro, vai fechar todos os caminhos da minha vida. Vixe, mano, é só você ter de exemplo aqueles caras de antigamente. Aqueles caras de antigamente, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Não existia vela, não existia vela, então eles não acendiam vela e Exu fez o quê? Tudo morreu.
Tudo morreu naqueles tempos lá que não existia vela. Bom, eu vou falar muito bom nesse vídeo, para você emanar energias boas. Primeiro ponto de vista, a base do fundamento, do entendimento para todos nós. Se a gente está aqui, se a gente está vivo, se a gente está respirando, quer dizer o quê? Que a gente ainda tem coisas para serem resgatadas. Coisas que a gente fez, tanto boas quanto ruins, principalmente as ruins. Então ninguém que está aqui é santo para não merecer as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. E eu digo nossas porque na minha vida também acontece muita coisa ruim. Tem áreas da minha vida que eu sou generosamente abastecida e tem áreas da minha vida que eu sou generosamente desabastecida também. E isso é normal. Todas as pessoas que estiverem aqui na Terra vivendo, elas vão ter problemas em um ou em vários setores da vida delas. Então, às vezes a pessoa ela pode ter problema amoroso, financeiro, ou só ter problema mental, emocional, sabe? Não é uma questão que algo predefine isso. Isso depende daquilo que a pessoa precisa passar. E todas essas coisas acontecem na nossa vida porque a gente está aqui para evoluir. A gente não está aqui só a passeio, só para brincar e só para desfrutar. A gente está aqui para a gente poder se tornar uma pessoa melhor. E como que a gente se torna melhor? Através das adversidades e das dificuldades. Se somente coisas boas acontecerem na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha, de boa, na lagoa, entendeu? Porque eu vou estar sussa, eu não vou fazer nada. Por que eu vou fazer alguma coisa se tá legal do jeito que tá? Então, consequentemente, o que isso vai acontecer? Eu não vou progredir, não vou evoluir. E isso não é o objetivo da nossa vivência aqui, não é simplesmente passar o tempo. Então, a gente precisa das dificuldades para a gente poder progredir como ser vivo, como pessoa e como espírito. Então, já forma isso aí na sua cabeça, põe isso aí dentro da sua cachola. Uma das coisas que os Exus aqui da casa, eles falam bastante, é que assim, por exemplo, eu vou falar que eu sou filha do Tranca-Ruas, ok? O Exu Tranca-Ruas, ele é o que trabalha comigo. Essa é uma forma de dizer carinhosamente, eu digo aqui que eu sou filha do Tranca-Ruas, porém, eu quero explicar para vocês que isso não é, na realidade, é só um jeito carinhoso de dizer. Então, assim, eu sou filha do Tranca-Ruas, e o que ele me diz bem claramente? Que se alguém tentar me dar um tapa para me derrubar e eu não merecer esse tapa, não merecer cair, ele vai intervir sim. Ele não vai permitir com que esse tapa chegue até mim, ok? Se parte desse tapa for de merecimento meu, ele vai permitir até onde for de merecimento meu. Então, por exemplo, eu vou receber, sei lá, 50% desse tapa. Ok? Agora, se eu não merecer nem 50% desse tapa, ele vai livrar 100% desse tapa, ok? Mas o que é a outra parte, que é a dualidade, que eu acredito que a Lauren também estava se dizendo, né? Acredito não, né? Eu sei que é a dualidade. O Exu, o meu Exu, ele é o primeiro a me cobrar caso eu falte com alguma coisa. Então, se eu fizer algo para alguém que isso prejudicar essa pessoa além do que ela merece, ele vai vir me cobrar. Ele que vai vir e vai me dar o tapa corretivo. Entende? Então, assim, ele é a primeira pessoa a me defender, mas ele também é a primeira pessoa a me cobrar. Ele tem essa autonomia, ele pode vir e fazer essa cobrança, e por isso que a gente chama de guardião. E você vai entender ainda um pouquinho mais pra frente, conforme as outras coisas que eu estiver explanando aqui. Tá começando a chover, eu espero que não molhe aqui. Eu tô no lado de fora, gente, tô do lado de fora. E assim, essa é a função do Exu. Tá? E isso tudo favorece a gente, que eu vou desenrolando melhor para ver se você consegue compreender. Aí vai ter muitas pessoas. Poxa, mas então o Exu é do mal. Vou virar evangélica agora. Chega desse negócio de Umbanda. Não vou mais trabalhar na Umbanda não, porque esse negócio Exu não é confiável. Esse negócio de Exu não é confiável, então eu não vou trabalhar mais na Umbanda. Vou sair fora, que aí vou tá legal. Aí vai ter muita gente falando, né, que então o Exu é ruim, que o Exu é o demônio, por conta dessa dualidade, por conta dele poder fazer coisas boas e coisas ruins, tá? Quero destacar muito bem aqui, entre aspas bem grandes, essas coisas ruins. Tinha um ditado que a minha mãe de santo vivia corrigindo, que ela dizia, que eu vou até fazer aqui vocês repetirem como terapia, porque eu já falei isso inúmeras vezes aqui nesse canal. Vamos lá. Todos os males vêm pro bem. Todos os males vêm pro bem. Vai, repete comigo, vai. Todos os males vêm pro bem. Ponto. Todos, não é há males que vêm pro bem, é todos os males vêm pro bem.
A partir do momento que o Exu ele tá cobrando alguma falha que a gente cometeu, ele não tá fazendo isso para prejudicar a gente, ele tá acelerando o nosso processo evolutivo, porque ele tá fazendo com que a gente pague e a gente aprenda com aquela falha que a gente cometeu. É que nem aquele ditado do diamante, eu não sei dizer ele bonito, porque eu não sou muito delicada, entende? Mas basicamente o que ele dá a entender, que o diamante ele precisa passar pelo sofrimento da quebra, para ele ser lapidado e ficar daquele jeito bonito que a gente vê nos lugares, né? Desse jeito assim. Então, ele precisa passar por essas batidas, ele apanha para ele ficar bonito. Então, nós somos cristais brutos sendo lapidados, então o tempo inteiro a gente tá levando cacetada, tá levando porrada pra gente evoluir, pra gente crescer, pra gente se grandificar. Não sei se essa palavra existe, mas tudo bem. Resumindo, então, o Exu pode fazer mal? Sim, ele pode. Pode fazer uma coisa ruim? Sim. E aí chega o outro ponto, ele faz eu passar por uma coisa ruim, mas que é ruim pra mim, tá? É ruim pra mim. Sobre os olhos dele, aquilo ali não é ruim, porque aquilo a longo prazo, aquilo vai me trazer algo benéfico. Vamos utilizar de exemplo uma mãe que corrige os seus filhos. A gente sabe muito bem que uma criança mal educada, ela é terrível ter que lidar com crianças mal educadas, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar a cena. A mãe tá com a criança, e a criança fala assim, mãe, eu quero aquele doce. A mãe fala, não. A criança pega, se joga no chão, começa a fazer birra, a mãe vai lá e dá um tapa na bunda da criança. A criança o quê? Chora, a criança sente dor e a criança fica chateada com aquilo. O que isso aconteceu? A mãe bateu porque ela é ruim? A mãe criticou, a mãe reprimiu porque ela é ruim? Não, ela reprimiu porque ela tem que educar. Eduardo, vai pra dentro! Porque a criança ela tem que saber que ela não pode ter tudo. E com isso, o que a criança aprende também? Ela aprende o valor das coisas e não o preço. Isso é muito importante para a evolução de pessoas, como seres humanos mesmo. A gente precisa ter essa consciência, senão a gente se torna pessoas assim extremamente fúteis e ruins. Isso causa, a longo prazo, outras consequências. Então, assim, o Exu, ele mais ou menos é nesse papel de mãe. Assim, ele vai te corrigir no momento apropriado, que ele julgar apropriado e da forma que ele julgar apropriado, e ele está capacitado para fazer esse julgamento e saber a intensidade daquela cobrança. Ok? Então, viu que não foi algo prejudicial até aí. É duro isso? É duro, mas é gratificante. É engrandecedor. Isso faz com que a gente possa estar num constante processo de evolução, assim como a Umbanda propõe. Aí agora vem a parte que eu quero que você pare e pense. As coisas ruins que acontecem na sua vida, elas vêm única e exclusivamente para te prejudicar ou elas são um instrumento para te fazer evoluir? Para e pensa. Todas as coisas que a gente passa, elas sempre fazem com que a gente seja mais forte posteriormente. Então elas sempre fazem com que a gente evolua. Se ela faz você evoluir, ela realmente foi ruim? Pare e pensa, ela realmente foi ruim? Ela realmente te causou algum dano? Aí, olha, eu quero falar algumas coisas para você ter de exemplo, que eu até deixei aqui anotado para eu não esquecer. Por exemplo, eu vou voltar no assunto do vídeo da Lauren, tá? Para eu poder abordar essas coisas, esses fenômenos particulares e também outros fenômenos que estão registrados aí na web, que eu até vou recomendar uns links para vocês. Bom, eu vou ler aqui o que a Lauren disse, tá? Porque eu não lembro tudo, tá? Ok. Então ela falou que a respeito de Exu ajudar político, ajudar bandido, que o Exu ajuda o político, que ele prejudica muito as pessoas pobres, que são pessoas honestas e trabalhadoras e etc. E aí, uma coisa que eu queria primeiro falar pra você. Você me acha uma pessoa boa? Você aí que tá me assistindo, você me acha? Responde. Pode responder aí nos comentários. Pérola, eu acho que você é uma pessoa boa. Não, Pérola, eu acho que você não é uma pessoa boa. Tá? O que eu quero falar pra você com isso? Pode até ser que eu seja uma pessoa boa, mas se eu estou aqui encarnada, eu não devo ser uma pessoa tão boa assim, entende? Eu tô aqui me estrepando, passando por um monte de dificuldade, por um monte de perrengue em vários setores da vida. Então, se eu tô passando por tudo isso, eu tenho muita coisa para resgatar. Eu nem sempre fui tão boa assim, ok? Hoje eu posso ter entrado um pouco mais na linha, mas com certeza existem as falhas. Não ligava atenção porque não querem que eu grave, entendeu? Não querem que eu grave. É assim, eu preciso gravar agora, eu vou ter que gravar agora, eu não vou poder esperar de madrugada.
Então, por mais que a gente veja as pessoas assim dessa maneira, as aparências enganam, entende? Se pode ter certeza, se a pessoa está aqui encarnada, ela não é uma pessoa boa, ok? A gente pode sim falar que, por exemplo, ela tem uma maioria de atitudes boas, mas em seu íntimo ela tem também essa parte ruim. Ela tem algo ruim que precisa ser corrigido e por isso que ela está aqui, tá? E aí ela fala dessa questão e ela se esquece muito da questão da reencarnação. Uma coisa que eu vi bastante a Lauren dizer que ela não merecia. Por que o Exu ajuda aquele bandido e não ajudou ela porque ela, sei lá, roubou uma balinha, alguma coisa assim, ela roubou uma balinha quando ela era criança e etc. Gente, tem a parte da reencarnação. E agora que eu vou entrar num outro X da questão. Eu sempre fui boa, eu sempre ajudei as outras pessoas, eu tento não prejudicar as pessoas e pelo que eu me recordo nesta vida, eu sempre tive essa conduta, tá? Mas aí, por exemplo, olha, eu com 12 anos, eu nunca tinha feito nada pra ninguém. Eu tinha acabado de completar 12 anos, era praticamente 11 anos que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Eu sofri um acidente, eu bati muito forte a cabeça, eu fiquei em coma, eu perdi os dentes e isso tudo me acarretou uma deficiência. Olha aqui, uma deficiência, eu não tenho os movimentos, estou gordinha, mas não tenho os movimentos do braço, ele não estica, tá vendo? Eu já tentei esticar, ele não faz rotação e etc, pá. Poxa, eu fui injustiçada, porque com certeza isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida por conta de Exu. Se eu for observar uma coisa ruim, vamos enxergar pelos olhos, né, da outra pessoa. Então isso foi uma tragédia que aconteceu na minha vida, que me causou uma sequela, um sofrimento. Eu fiquei anos fazendo fisioterapia sem ter resultado, foi um sofrimento intenso. Foi algo que fez muito mal para minha vida, me atrasou em vários aspectos. Eu tenho várias limitações físicas hoje, e então... eu posso aqui, entendeu? Eu posso aqui pegar e falar, gente, eu sofri muito e tal, entendeu? Tô se zoando, mas assim, eu sofri muito, eu passei por muitas coisas, e essa não foi a primeira e não foi a última coisa que me aconteceu de sofrimento, teve coisas piores, teve coisas mais ou menos, em outras questões mentais, emocionais que me aconteceram, então eu posso ficar aqui, é muito bonito eu ficar aqui e falando que eu sou santa e que eu não merecia passar por tudo isso. Mas será que eu não merecia mesmo passar por isso? Será que eu não merecia mesmo? Será que na minha outra encarnação, quando eu era rainha, e eu tinha um castelo lindo e maravilhoso, e em volta do meu castelo existiam muitos plebeus que por minha culpa eles estavam passando fome? Aí então, o que aconteceu? Um desses plebeus, vendo o filho dele morrer de fome, mas assim, morrer no sentido literal, sabe? Tava definhando de fome, contando os últimos suspiros de vida. O que o pai dessa criança fez na aflição? Ele invadiu o meu castelo e aí ele foi pego. Ele invadiu o meu castelo tentando roubar algumas maçãs para poder dar de alimentar para suas crianças. E aí quando eu soube que ele invadiu o castelo e tinha roubado essas maçãs, o que eu fiz? Eu mandei esmagarem o braço dele para ser um exemplo para todos do vilarejo. Aí eu mandei esmagar o braço dele, porque ele tinha roubado as frutas, assim, tipo... E daí que o filho dele tava morrendo? E daí não era meu filho, por que eu tenho que me preocupar? Eu sou rainha, eu tenho que mostrar, dar o exemplo, e eles têm que executar as minhas ordens. E aí, eu sou tão santa, olhando por esse ponto de vista? Eu não sou nem um pouco santa. Ok? Isso é um exemplo que eu fiz porque eu não sei o que eu fiz, tá? Eu só sei que essa minha deficiência, esse acidente, todo o sofrimento acarretado através dele, foi um karma resgatado por mim, ok? Algo que eu fiz para outra pessoa. Então eu estou usando de exemplo aqui alguma coisa que me surgiu na cabeça. Pode até ser que essa seja a história verídica e eu não saiba, porque foi algo que me veio, para eu poder explicar aqui para vocês. E aí, o que eu quero falar? Eu não sei se vocês lembram que alguns anos atrás teve uma tragédia com um menino chamado João Hélio, que a mãe dele foi assaltada, e ele estava preso no carro, e o cinto de segurança amarrou ele, os assaltantes empurraram ele para fora do carro, se não me engano, e aí, então, o menino foi arrastado no carro por quilômetros e quilômetros, os assaltantes não viram, e o menino morreu, né, nesse infeliz episódio que a gente teve aqui. E aí ele fez uma carta psicografada que é muito emocionante, que ele mostra da lei da ação e reação, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e se eu conseguir eu vou colocar aqui em cima no card, tá? Que eu não sei se é possível colocar um link de outro canal no card, mas então se eu conseguir eu vou pôr o link aqui em cima. Se não tiver aqui em cima, não aparecer o izinho aqui, você vai aqui na descrição, eu vou deixar no primeiro link
essa psicografia do João Hélio, que ele mostra o porquê que ele morreu dessa forma assim tão trágica. Por que ele sofreu tanto no momento do seu desencarne? E olha, detalhe, ele tinha mais ou menos, acho que uns 8 anos quando isso aconteceu, sabe? Então, todas essas coisas que você diz assim, mas na minha outra... tipo assim, por exemplo, se você dizer, eu não mereço tudo isso que está acontecendo, então o Exu ele está sendo injusto comigo, ele está me cobrando por algo que eu não fiz, pode esquecer, isso é balela, tá? É balela. Uma coisa que eu achei muito interessante de observar aqui é que, assim, por exemplo, o Exu ele foi cruel comigo? Foi. Me arrebentei, ele foi cruel comigo. O Exu ele foi cruel com o João Hélio? Foi. Isso causou um mal pra gente? Não. Ok? Essa é a questão que eu queria falar. E uma coisa que é engraçada, né? Que, por exemplo, a Lauren, ela fala com um tom de deboche e de piada, falando que a gente romantiza Exu, que a gente não tem uma ideia correta do que ele é e de que ele é ruim sim e ponto e acabou, mas que não dá para santificar ele porque ele é uma pessoa comum igual a nós, mas em todos os momentos que ela se refere às coisas que ela passou, ela sempre se santifica. Você repara que ela sempre se santifica, tipo assim, ela não merece nada do que aconteceu com ela, ela sempre é inocente, ela sempre é injustiçada. São coisas que contradizem aí o que ela está dizendo. E agora, então, já que eu já falei a respeito de tudo isso, eu quero continuar aqui para fazer a minha conclusão. Eu estou procurando a pauta onde que eu parei antes, porque eu dei eu aumentei ainda o assunto. Então, aí os Exus, eles intervêm de forma diretamente na nossa vida, fazendo eventualmente com que coisas ruins aconteçam, ruins, sabe? Sempre entre bem aspas gigantes. E assim, ele cobra imediatamente a gente também quando a gente comete algum erro. Por quê? Isso ajuda também a longo prazo. Porque, por exemplo, se a gente tem um acúmulo de karmas aí para serem resgatados, isso aumenta essa carga negativa atuando sobre a gente. Então, a partir do momento que eu erro hoje, amanhã o Exu me cobra, isso faz com que não tenha um acúmulo dessa energia negativa e, portanto, eu tenha, quando eu for cobrada, sempre seja de forma gradual, aos poucos, que acaba sendo mais tranquilo pra gente que trabalha dentro da Umbanda. Mas só que tem uma coisa para te falar, não é o fato de trabalhar dentro da Umbanda que determina se Exu e Pombagira eles vão poder atuar na nossa vida. Eles podem atuar sempre, o tempo inteiro. Por quê? Porque essa é a função deles, independente de religião. Aí, assim, tentando encurtar mais ainda esse vídeo, que eu já tô vendo que tá bem longo, eu acho que assim, a Lauren ela se expressou de uma maneira muito superficial, que isso fez com que as pessoas ficassem com medo, né? E o que faltou nessa contextualização, que o X da questão é que as pessoas elas precisam ter medo, sim, não de Exu, mas delas mesmas. Porque uma coisa que é bem clara, que as entidades dizem sempre, constantemente aqui, quem é a única pessoa responsável por todas as coisas boas e ruins que acontecem na sua vida é você mesmo. Sempre é você mesmo. Não tem como ser outra pessoa responsável por tudo isso. Então, se você tem que ter medo de alguém, você tem que ter medo de você mesmo. Da mesma forma que não é ninguém que vai destruir a minha vida, eu que posso destruir a minha vida, ok? Eu que tenho esse poder. Não liga para bateção, ok? Para concluir, não é o Exu que ele está sendo ruim. Foi a gente que foi ruim. E essa ruindade é que deu para o Exu o direito de vir e cobrar a gente. Também tem outra coisa muito interessante de eu falar aqui para você. As entidades, eles sempre podem dar aquele empurrãozinho para alguma coisa dar certo, para alguma coisa acontecer na nossa vida. Mas tem uma pequena questão que se você observar essa cena, se a gente tá reto assim, se alguém vem e dá um empurrãozinho, você cai o quê? De cara, né? Você cai de cara no chão. Pra a entidade te dar um empurrãozinho, você tem que pôr a perna na frente para você ir e ser o passo. Então, o primeiro gesto tem que partir da gente. Se a gente ficar parado, se a gente não fizer nada, as entidades não vão poder fazer alguma coisa. Elas são um reflexo daquilo que a gente é. Se a gente der o primeiro passo, eles podem impulsionar para a gente seguir em frente. Então não acho que tudo é culpa deles ou que tudo provém deles de acordo com a vontade deles. Não, tudo é reflexo das nossas escolhas e das nossas ações. E é isso que eu tinha para falar para você.
Não deixa de se tornar membro, clique aqui embaixo no botão seja membro, se inscrever nesse canal, dar like no vídeo, tá bom? E compartilhar com todo mundo que ficou aflito com aquele vídeo lá, ou com aqueles 2 vídeos lá na realidade, tá certo? A respeito dos pontos cantados que demonizam Exu e Pombagira, eu já tinha gravado um vídeo a respeito disso, só que deu algum problema e eu vou ter que regravar, tá? Porque ele era um react, mas deu um problema ali, eu não tô conseguindo editar da maneira que ele tá, então eu vou fazer um vídeo abordando o tema de outra maneira, não como react, para eu poder soltar aqui no canal. Então, a Umbanda é isso. A Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento, a Umbanda é evolução. O único responsável pelos seus problemas é você mesmo.